algumas transformações essenciais que você vai ter que saber. Então, ó, presta bastante atenção, hein? Quilômetros por hora representa 1000 metros. Ou, ao contrário, também ele é verdadeiro. 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Então, se você está ali numa estrada e de repente aparece ali uma placa e está escrito 1 quilômetro para chegar na cidade vizinha, significa que é a mesma coisa que 1000 metros. Podia estar escrito, você está a 1000 metros da cidade vizinha? Podia, porque 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Além disso, eu quero que você decore, que você estude, que você aprenda que 1 metro corresponde a 100 centímetros, tá? Ou seja, 100 centímetros corresponde também a 1 metro. Então, quando que eu uso um ou quando que eu uso o outro? Bom, vamos pensar sempre na questão lógica, né? Por tudo isso que a gente falou, se eu estou falando de distâncias grandes, de distâncias relacionadas a cidades, por exemplo, né? A gente está falando de quilômetros, fica mais fácil, né? Porque é um número menor, porque corresponde a isso. Agora, se estou falando de uma pessoa que vai se deslocar para outro lugar, a pé, por exemplo, tá? É pela lógica, tá? A gente vai falar de 200 metros, 300 metros, então a gente está falando em metros. Agora, se a gente está falando de alguma coisa pequenininha, né? Por exemplo, você vai medir alguma coisa dentro de uma folha, dentro do seu caderno, você pode medir em centímetros. Heitor, mas é errado eu querer, por exemplo, medir quantos quilômetros tem numa folha, por exemplo? Não. A única diferença é que ia dar 0,000 e é mais difícil compreender isso, tá? É mais difícil fazer essas contas, é só para facilitar, não que esteja errado. Da mesma forma que não é errado, por exemplo, eu medir cidades em centímetros, só que ia dar um número com muitos e muitos e muitos zeros. Ia ficar difícil, ia ser mais difícil das pessoas compreenderem, a mensagem ia ser passada de maneira mais lenta. Então não ia ser tão facilitadora. E a gente usa essas unidades de medida diferentes justamente para facilitar, tá bom? Além disso, 1 quilômetro é duro, hein? 1 quilo representa o quê? 1000 gramas, né? Então você vai ali, vai pedir, sei lá, 5 quilos de mortadela, porque você gosta muito de mortadela. Vai pedir lá na padaria. Ou seja, você pode chegar lá para o rapaz e falar, me dá 5.000 gramas de mortadela, né? Vamos ver, se ele acertar e te der 5 quilos, você fala, você assistiu às aulas do Conquista dos Seus Sonhos, não é verdade? Então, sim, pode ser, tá? 1 quilo responde aí a 1000 gramas, ou ao contrário, tá? 1000 gramas corresponde a 1 quilo. E 1 hora, olha para mim, presta atenção. Parece óbvio, né? Mas nada é óbvio no dia da sua prova. E nesse dia, acredite, você vai estar nervoso, vai estar ansioso. Então, calma, pensa. O que eu vejo de gente errando na essa transformação, que é aquela que a gente mais usa no dia a dia. Quantos minutos tem 1 hora? 1 hora tem 60 minutos. A gente está tão acostumado a colocar só os zeros, ou tira zero, ou põe zero, ou tira zero, e muita gente acaba pensando, né? 1 hora tem 100 minutos. Não, pessoal, 1 hora tem 60 minutos. Não erra isso, tá bom? Então, 1 hora tem 60 minutos e não 100, e 60 minutos tem 1 hora. Se eu quisesse saber quanto que é 0,5 hora em minutos, o que é? 30 minutos, tá bom? Se eu quisesse saber quanto que vamos lá, 1 sobre 2 de hora, quantos minutos são? 30 minutos, tá? Só para ver se você lembrava aqui fazer. Além disso, 1 minuto também corresponde a 60 segundos, beleza? Ou 60 segundos, 1 minuto. Aqui eu coloquei uma tabelinha para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então, de todos esses aqui, então, todos eu tenho que saber? Bom, 4 deles é obrigatório. Vamos lá, milímetro, que é o primeiro, centímetros, que é o segundo, metro, que está no meio, e o último, que é quilômetro. Tá? Além disso, tem que saber essas abreviações. Então, mm para milímetro, cm para centímetro, m para metro e km para quilômetro. Tá? E aí, basicamente, pessoal, se você andar para a esquerda, acrescenta um zero. Anda para a direita, você vai andar com a vírgula, tá bom?
acrescentando um zero depois da vírgula. Então é aquilo que eu te falei, 1 metro, ele pode corresponder a 1000 milímetros, certo? Ou 100 centímetros. Ou 1 metro corresponde também à mesma coisa que 10 decímetros. Agora, se você quiser andar para a direita, também pode. 1 metro corresponde a 0,001 quilômetro. Então imagina uma placa, né? Você está a 0,1 quilômetro, né? Ia ser mais complicado, né? As pessoas às vezes podem não compreender direito, mesmo porque nos carros, por exemplo, né? Você tem números inteiros, não tem números decimais, né? Tudo mais. Ah, então meu carro é digital, meu carro é eletrônico, ok. Aí é outra conversa. Não estou falando, né? Nos normais. Tá bom, pessoal? Então, por padrão, é isso, tá? Você tem que saber o resto. Bom, decímetro, decâmetro, hectômetro nunca caíram na sua prova, tá? Não andou em seja. Se você fosse fazer Enem, ia falar, decora essa tabela, anota agora, tatua na perna. Mas, do resto, você tem que saber essa lógica de milímetros, centímetros, metros e quilômetros. Pelo menos esses 4, tá? Sendo muito transparente para você. Por fim, pessoal, olha aqui para mim e presta atenção numa coisa. Tem uma coisa que você vai usar tanto na transformação de matemática quanto na de ciências da natureza, que é o seguinte, às vezes eles vão te dar uma questão ali, uma alternativa, onde você simplesmente vai ter que pegar quilômetros por hora e transformar em metros por segundo, ou ao contrário, metros por segundo em quilômetros por hora. Essa matéria eu vou repetir nas aulas de ciências da natureza, mas lá eu explico um conceito, o que significa quilômetro, o que significa a hora, relação espaço-tempo, vou explicar o que é velocidade média. Essas concepções teóricas caem na sua matéria de ciências da natureza. E aqui, Heitor, aqui eles não querem saber nada disso. Eles só querem saber o quê? O cálculo, tá? Então você tem que saber fazer a conta. Então aqui agora, eu só vou te explicar o que você tem que fazer na conta, tá? Vai parecer estranho. E lá nas aulas de ciências da natureza, eu não vou te explicar fazer conta, mas eu vou te explicar o conceito teórico de tudo isso. Entendeu? Cada prova pede uma coisa completamente diferente, o mesmo assunto. Então é o seguinte, presta atenção. Se cair quilômetros por hora, a resposta você vai ter que olhar se está em quilômetros por hora ou não. Se não tiver, vai estar em metros por segundo. Então tem uma terceira coisa? Não. O que significa? Que ele pode te perguntar em quilômetros por hora ou metros por segundo. E a resposta pode estar ao contrário, tá? Então ele pode te perguntar em quilômetros por hora e resposta em metros por segundo. Ou perguntar em metros por segundo ou resposta em quilômetros por hora. Tá? Heitor, se perguntou numa coisa, a resposta está certinha, então mantém, não tem que fazer conta nenhuma, é só fazer a fórmula e acabou. Agora, se você chegou na sua resposta, ela estiver em quilômetros por hora ou estiver em metros por segundo, a resposta tiver outra coisa, aí você tem que fazer uma coisa antes. Presta atenção. Perguntou em quilômetros por hora e as alternativas estão em metros por segundo, você vai pegar o número e vai dividir por 3,6. Tá bom? Heitor, minha resposta deu em metros por segundo, só que as alternativas estão em quilômetros por hora. Aí você vai fazer o contrário. Você vai pegar esse número que você descobriu e vai multiplicar por 3,6. Tá? Simplesmente assim. Heitor, mas como assim quilômetros por hora? Metros por segundo. Seguinte, bom, depois eu vou te explicar nas aulas de ciência da natureza, tá? Os termos técnicos. Aqui em matemática eu quero que você seja prático, ou seja, se você chegar numa resposta que está em quilômetros por hora, não é em quilômetros por hora, tá? Depois você vai ver no exercício como é que isso funciona, tá? Quando a gente fala em velocidade média, velocidade do carro, você vai entender isso tudo. Não se preocupa, a gente vai ter bastante coisa para fazer sobre isso. Agora, as alternativas estão em metros por segundo, não tem jeito. Pega o número e divide por 3,6. Ou, ao contrário, se você fez a questão em metros por segundo, a resposta está em quilômetros por hora, simplesmente vai pegar esse número e vai multiplicar por 3,6. Compreende essa lógica, decora essa tabela, e quando você acertar nas questões, você vai acertar as 20 que você fizer. Na sequência, vai ficar fácil. Só que se você não souber isso, não adianta nada, tá bom? Então, isto, essa parte.